Deuteronômio capítulo 19. Tipo de involuntários causadores de morte que poderão fugir para as 6 cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus cortar fora as nações cuja terra te está dando o Senhor teu Deus, e tu os desapossares e expelires, e habitares nas suas cidades e nas suas casas, então 3 cidades separarás para ti, no meio da tua terra, que te está dando o Senhor teu Deus para a tomares para possuir. Prepararás para ti o caminho e a inteira extensão da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3 partes. Isto será para que todo homicida possa fugir para ali. E este é o caso tocante ao homicida que fugir para ali, para que viva. Quem quer que, sem intenção, matar o seu próximo, a quem não odiava antes. Como quando o homem for com o seu próximo para dentro da floresta, para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado, para cortar abaixo a árvore, a cabeça de ferro escorregar para fora do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele fugirá para uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto o seu coração está enfurecido e o alcance, por ter cumprido o caminho, e lhe tire a vida, mesmo que, ao contrário, ele não é culpado, merecedor de morte, pois não o odiava desde ontem e antes de ontem. Portanto te ordeno eu, dizendo, 3 cidades separarás para ti. E se o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que ele prometeu dar a teus pais, quando preservares, protegeres, obedeceres a todos estes mandamentos, que eu hoje te ordeno, para os cumprir, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então tu acrescentarás outras 3 cidades mais para ti, além destas 3, para que o sangue inocente não seja derramado no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te está dando por herança, e assim haja sangue sobre ti. Mas havendo algum homem que odeia a seu próximo, e lhe arma emboscada, e se levanta contra ele e o fere mortalmente, de modo que morra, e foge para dentro de alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade enviarão para buscá-lo, e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que seja morto. O teu olho não o poupará, antes tu tirarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que bem te suceda. Marcos de limites de propriedades. Testemunhas. Não mudes um marco de fronteira do teu próximo, que pelos antigos foi estabelecido na tua herança, que herdarás na terra que está dando o Senhor teu Deus para tomares posse dela. Uma só testemunha contra o homem não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra qualquer homem para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se postarão em pé diante da face do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão diligentemente, e eis que, sendo a testemunha uma falsa testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, então tu lhe fareis como ele cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que restarem ouçam isso e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de vós. O teu olho não o poupará, mas vida pagará por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Leis para guerrear com nações distantes. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se aproximará e falará ao povo, e ele lhes dirá: Ouvi, ó Israel, hoje
vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais e não tremais, nem sejais aterrorizados diante da face deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é aquele que vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Que ele vá e volte à sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro homem a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou pela primeira vez? Que ele vá e volte à sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro homem a desfrute pela primeira vez. E qual é o homem que está desposado com alguma esposa e ainda não a recebeu? Que ele vá e volte à sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração sem coragem? Que ele vá e volte à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, a ela apregoarás a paz. E será que, se ela te der resposta de paz e ela largamente te abrir as portas, todo o povo que se achar dentro dela te será servo debaixo de trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas ao contrário fizer guerra contra ti, então a cercarás por exércitos. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E a todo varão que houver nela, tu o ferirás ao fio da espada. Porém, as mulheres e os filhos pequenos, e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o despojo dela, tomarás para ti mesmo, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Leis para guerrear com nações de Canaã. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te está dando em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Ao contrário, as destruirás totalmente, a saber, aos heteus e aos amorreus, e os cananitas, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que eles não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e assim vós pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando tu cercares por exército uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás as árvores dela, colocando nele o machado, porque dele poderás comer. Pois que não o cortarás abaixo, pois as árvores do campo são mantimento para o homem, para as empregar no cerco por exércitos. Mas somente as árvores que souberes que não são árvores de alimento, as destruirás e as cortarás abaixo, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja vencida. Deuteronômio capítulo 21. Expiação por homicídio, cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para tomares posse dela, se achar alguém assassinado, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do assassinado. E na cidade mais próxima ao assassinado, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão para baixo a novilha, a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado. E ali, naquele vale, dividirão em duas partes o pescoço da novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pela palavra dele será testada e decidida toda a demanda e todo o ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, mais próxima ao assassinado,
lavarão as suas mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi dividido em duas partes no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram isso. Recebe tu a expiação feita por teu povo, Israel, a quem tu, ó Senhor, resgataste, e não pões a culpa do sangue inocente no meio do teu povo, e a culpa daquele sangue lhe será expiada. Assim tirarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, porque tu estarás fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Casamento com mulher tomada como cativa de guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros como cativos, e tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar para ser tua esposa, então a trarás para a tua casa, e ela rapará sua cabeça e aparará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois disso, entrarás tu a ela, e tu serás seu marido, e ela será tua esposa. E será que, se te não agradares dela, a deixarás ir para onde quer que ela quiser, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem fareis dela negócio, pois tu a tens humilhado. Direito de herança do primogênito persevera se o pai aborreceu a mãe. Quando o homem tiver duas esposas, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que, no dia em que ele fizer herdar a seus filhos aquilo que ele tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada diante do filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Filhos contumazes em rebeldia contra seus pais. Quando o homem tiver um filho constante e teimoso em errar, e rebelde, que não obedece à voz de seu pai ou à voz de sua mãe, e que, embora o estejam castigando, não lhes dá ouvidos, então seu pai e sua mãe o tomarão por força e o levarão fora aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é constante e teimoso em errar e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é um glutão e pródigo e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Cadáveres não permanecerão pendurados no madeiro. Quando também algum homem houver cometido um pecado merecedor de morte, e for morto, e tu o pendurares em um madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite toda, mas certamente tu o enterrarás naquele mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus, para que não seja contaminado a tua terra, que o Senhor teu Deus te está dando em herança.